É tão fácil me convencer a ler um livro, é só falar que ele é sáfico e aí eu tenho interesse em ler um livro que eu não queria ler antes. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler, e hoje a gente vai falar de Atmosfera, o livro novo da Taylor Jenkins Reid, a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Malibu Rising, vários livros famosos, mas 2 deles que são alguns dos meus favoritos e eu já fiz vídeo falando sobre. Então eu não poderia deixar de voltar aqui e falar sobre um livro novo dela, ainda mais depois que ele saiu e aí foi entendido que ele era uma história de amor entre 2 mulheres. Novamente é fácil de me convencer, né? Mas a Atmosfera em si fala sobre a história da Joan Goodwin, uma mulher nos anos 80 que vai trabalhar na NASA. A ocupação que ela quer fazer vai mudando com o tempo, e mesmo antes de mudar eu não saberia explicar direitinho pra vocês, o que é um ponto que eu vou falar depois, mas ela quer trabalhar na NASA. E aqui, até pra continuar dando a sinopse, eu quero avisar que vai ter muito spoiler nesse vídeo, porque a parte seguinte da sinopse é uma coisa que acontece no primeiro capítulo, mas uma coisa que eu não sabia, então se você não quiser saber também, pode sair, mas volta depois quando você já tiver lido o livro. A questão é que o primeiro capítulo já começa em 84, numa missão importante que vai acontecer, e a gente vê que acontece um acidente nessa missão. E pessoas morrem, e outras são deixadas acidentadas à beira da morte, ou que vão morrer muito em breve. E aí volta para 4 anos antes, pra gente conseguir entender tudo o que aconteceu na vida da Joan até chegar naquele momento. Você percebe com o tempo que não é só a história dela, mas meio que também de todas as outras pessoas que estão naquela missão que dá errado, e principalmente a história dela com a Vanessa, que tá nessa missão. Eu vou começar opinando sobre esse livro de uma forma cronológica para vocês entenderem direitinho como é que foi o meu sentimento lendo ele. E a primeira coisa é que eu me senti muito burra. Astronomia e astronautas e NASA e ir pro espaço são assuntos que eu não vejo cotidianamente, não é coisa que eu lá tenha tanto interesse. Então tem vários momentos, principalmente no começo, em que eles falam um monte de coisa, terminologia, espaços da nave, eu acho, que eu não fazia a mínima ideia do que significava. Inclusive eu soltei um eu acho porque até agora eu não sei direito. Eu descobri terminando de ler o livro que era um Space Shuttle, por exemplo. Porque ainda por cima eu escolhi ler o livro em inglês. Pessoalmente essa experiência foi tipo ver Grey's Anatomy, que eu vejo em inglês, e são várias terminologias que eu não conheço, porque é de medicina. E a experiência foi bem parecida porque, depois de um tempo assistindo, e depois de um tempo lendo, eu olhei e falei, tá, mano, eu não vou entender, e realmente importa tanto assim eu entender o que é cada terminologia aqui? Então eu só tentava resumir o máximo do máximo do que estava acontecendo, e aí seguir em frente. Por exemplo, mais pro final do livro tem um momento em que a Joan precisa fechar tipo umas portas para a espaçonave conseguir entrar com segurança de volta na órbita da Terra. E eu obviamente não entendi direito isso, nem o porquê, eu não entendi a medida de tempo que eles estavam falando, mas eu tava, beleza, ela tem que fechar alguma coisa, provavelmente uma porta, em um X espaço de tempo, que não é igual horas, mas é alguma coisa um pouco parecida, um pouco menor. Isso que importa, o que importa mais ainda é que tá no espaço de tempo pequeno, que ela não tá conseguindo fechar a porta, e também importa muito mais das coisas que aconteceram antes até chegar aqui. Outra coisa que eu não gostei desse primeiro capítulo é a forma que ele é escrito, e na verdade isso se estende para tudo que é escrito em 84, porque ele é na terceira pessoa no presente. O meu problema talvez seja ser no presente ou essa mistura dos dois, porque parece uma escrita muito juvenil, que você veria um jovenzinho assim escrevendo numa fanfic. É uma escrita que parece muito imediata e muito para trazer urgência para as coisas. E sim, eu entendo que a situação que estava acontecendo era urgente. Então talvez a escolha seja por isso. Mas eu não gosto dessa mistura de terceira pessoa no presente. Parece muito que eu tô lendo talvez um livro que não seria da Taylor Jenkins Reid. E aí também admito, pode ser uma coisa de que eu tô lendo pela primeira vez um livro dela em inglês, e em português talvez só soe mais fácil e melhor pra mim. Também pode ser pelo fato de que a história ela não é contada pra gente igual Daisy Jones e Evelyn Hugo são. Um breve contexto pra quem não conhece, tanto Evelyn Hugo quanto Daisy Jones são relatos contados pra gente, de formas diferentes sim, e exploram coisas diferentes, mas são os personagens contando para outro personagem transcrevendo. Então faz mais sentido ser nessa forma de linguagem, se for dessa forma, porque eu não lembro direito. Mas nesse é realmente só a autora contando pra gente, então eu achei meio... Por sorte, os capítulos no passado, então de 80 até o dia anterior da missão, são todos na terceira pessoa do passado, o que eu acho muito mais tranquilo. E também assim, no último capítulo que teve em 84, eu tava tão nervosa que eu nem prestei atenção, nem consegui me incomodar com
essa mudança de tempo que eu achei tão estranha. Mas de forma geral, a escrita da Taylor Jenkins Reid consegue se recuperar com facilidade, porque no início eu não tava dando nada pra esse livro, porque na minha realidade não é um assunto que eu gosto de ver. Quando eu li a sinopse no começo do ano, eu até quis ler porque é dessa autora, mas eu não tinha tanto interesse assim no geral, não era uma coisa tipo Evelyn Hugo e Daisy Jones. E também, como eu falei antes, o estilo da narrativa e o jeito que estava sendo escrito tava meio estranho pra mim. Não parecia que encaixava na proposta do que era pra ser o livro. Mas aí o que acontece é que a escrita e a construção dos personagens vem de mansinho atrás de você e te pega do nada. Porque aí do nada eu parei e percebi o quanto eu amei a John. Eu acho que o primeiro momento em que eu percebi isso foi quando ela percebeu que estava apaixonada pela Vanessa. Porque em vez de ficar, ai, feliz porque o casal ficou junto, eu fiquei, beleza. Mas eu fiquei muito mais feliz pela John. Como se ela fosse uma amiga minha próxima que eu tava feliz de ver feliz. Tipo, ai, sei lá, mas eu achei tão lindo ver ela se entendendo e ela percebendo que ela não tinha um problema ou que não tinha nada de errado com ela e que ela só não queria nada de romântico com homens. Não tinha nada de defeituoso, inclusive entre milhões de aspas, tá? Porque tem pessoas que realmente não vão querer romance com ninguém, tá tudo bem. Mas olhando nesse caso, ver o quanto falam pra ela sobre isso e o quanto ela ficava se questionando, tipo, nossa, eu realmente não tenho interesse, eu nunca quis ficar com ninguém, eu nunca quis namorar ninguém, não tenho interesse nenhum. E aí ver que, na verdade, é só porque ela nunca tinha tido a liberdade de olhar para outro lado e perceber que a questão era só que ela queria ficar com mulheres. E eu fiquei tão feliz por ela. Não sei, eu acho que a descrição que ela tava dando de se sentir mais livre e de finalmente entender essa lacuna que tinha na vida dela, me pegou muito. Eu fiquei tipo, mano, é uma amiga de anos que eu tenho que finalmente tá tendo espaço pra ter liberdade. Por isso criança falando, mas eu também fiquei super feliz vendo ela descrevendo o que era o amor e como era se apaixonar depois que ela realmente se joga nessa relação com a Vanessa. Porque a descrição que ela dá sobre amor, todas as vezes que ela fala, são descrições muito lindas. E uma coisa que eu acho muito fofa e que adiciona uma camada a mais é que o marido da Taylor Jenkins Reid ajudou ela a escrever as partes das descrições sobre o amor. Eu só achei muito legal porque eu vi uma entrevista da Taylor que ela estava falando sobre o processo de escrever esse livro e o marido abrindo essa liberdade para ela escrever, porque ela é uma mulher bissexual e ele estava falando que ele vê a sexualidade como uma casa cheia de cômodos. E para escrever esse livro é como se ela passasse muito tempo no cômodo em que fala sobre a atração dela por mulheres. E então a Taylor tava falando de como ele foi um pilar, um apoio na hora de escrever esse livro. E também ver ele vindo para adicionar nessa parte da descrição do amor, eu achei muito bonitinho. Mas eu também tive sensações muito fortes pelos outros personagens. A Vanessa é uma personagem incrível. Eu gostei muito dela, eu tava muito feliz por ela também, mesmo que o ponto de vista quase não seja dela, mas eu gostei muito, ela é encantadora, então eu tava gostando muito de acompanhar ela. Os caras não tem muita coisa, o que tem é justo, constrói o que precisa. Eu fiquei triste também porque praticamente todos morreram e a gente vê eles vivendo, mesmo que pouco, a gente vê eles estando vivos e tendo felicidade em estar vivos e depois saber que tudo acabou me deixa triste de qualquer forma. Também tem a Lydia, que é uma personagem que, assim, eu acho muito interessante. Eu não sei se eu seria amiga dela na vida real. A John, ela tem muita paciência pra aceitar ela e entender ela. Eu acho que eu não teria. Mas como personagem eu acho ela muito legal. Como ela demora 4 anos pra ser um pouco mais acessível e no final falar que a John é a melhor amiga que ela tem lá. Mas ainda assim é uma melhor amiga, tipo, calma. A gente não é tão próximo assim. Eu acho a Lydia uma personagem bem fascinante nesse ponto. E falando em personagens que eu não seria amiga na vida real, nem um pouco, nesse caso assim, nem proximidade, tem a Bárbara, que é a irmã da John. Eu não tenho como descrever ela além de dizer que ela é uma péssima pessoa. Quando eu tava lendo no começo, eu tava pensando, tá, ela é muito mimada, ela nunca ouviu um não na vida, mas ela pode mudar. E aí fica continuando o livro, e continuando o livro, e continuando o livro, e ela não muda, ela continua essa babaca metida o livro inteiro, e eu só tava ficando mais e mais e mais brava. Essa talvez seja uma das personagens que eu mais odeio na literatura no geral. E que eu acho que o pior problema da Bárbara é que ela ser tão mimada e ela nunca ter ouvido um não, acaba respingando na filha. Ela acaba engravidando quando ela tem uns 20 anos e ela fala pra John, tipo, nossa, eu acho que
essa é a coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Talvez essa seja a minha missão. Eu achei legal, só que aí a gente vai saltando no tempo e a gente vê que ela só não se importa nem um pouco com a filha. Tem milhares de momentos em que ela só larga a Frances, que é a filhinha dela, e a John tem que ir buscar. Ela reclama diversas vezes que a John não vai passar o fim de semana com elas. O sangue tá subindo de novo. Acho que eu vou desmaiar. Quando a John não pode passar um tempo com a Frances, a Bárbara reclama, falando: você tá sendo egoísta. Você tá querendo que eu não tenha meu próprio tempo. Que eu não possa viver um pouco da vida. Você vai estar vivendo suas coisas e eu vou ter que ficar cuidando dela. Sendo que, tipo, você é a mãe, né? Assim. Né? E é isso, inúmeras vezes até a gente vê a Frances crescendo um pouquinho mais, 9, 10 anos. E a gente vê o quanto isso reflete nela. O quanto ela vira uma criança extremamente arisca. Porque ela não tem amor em casa. A mãe dela tá cagando pra ela. Então ela vira uma criança muito amarga, que briga muito, que chora muito. E só gosta realmente da John. Apesar de ao mesmo tempo ela amar a mãe e ter todo esse sofrimento de por que minha mãe não me ama. E aí ela virar essa pessoa tão arisca e a Bárbara conseguir ter casado com um cara rico, faz com que ela e o marido mandem a filha para um internato. E a filha é tipo, ai beleza, pelo menos lá eu vou ter alguém que quer ficar comigo. E a Bárbara vira e fala, ai viu só, ela tá feliz. O problema não é que ela não sente que eu amo ela. O problema é que realmente ela é mal educada e eu tô mandando ela lá pra ela se educar. E aí ela vai ficar mais feliz lá. E inclusive, uma coisa que ela fala, nossa, eu acho que já é no momento em que a John vai brigar com a Bárbara porque a menina foi pro internato. E beleza, ela vai voltar no dia de ação de graças. Só que aí na ação de graças, a John vai falar com a Bárbara e ela fala, ai, na verdade, eu e meu marido a gente vai viajar pra Europa, inclusive. E ele recebeu uma promoção que ele vai ter que se mudar pra Europa. Então a Frances vai ficar no internato pra sempre. Não vai sair nenhum dia. E tudo bem. Porque eu gastei minha vida inteira. Não foi necessariamente gastei, mas tipo assim. Eu joguei meus últimos 10 anos de vida fora pra cuidar dessa menina. Agora eu tenho o direito de ter minha vida de volta. Sei lá, eu acho que até o jeito que a John explode com ela é pouco. Ela briga e chama a Bárbara de egoísta e a Bárbara não consegue ver. Eu acho isso, como escrita de personagem, muito legal. A gente fazer um personagem que não vai ter redenção é muito interessante. Mas como uma pessoa que estava lendo, eu estava muito brava, sabe? Porque não é possível que uma pessoa seja tão cabeça dura ao ponto de não conseguir perceber uma coisa absurda que ela falou. Sabe, tipo, você tá falando como se sua filha, que é uma criança, fosse um fardo. E ela age como se não fosse nada, como se fosse, realmente, é verdade. Ela tá sendo brigando com a gente. Por que será que minha criança tá brigando? Por que será que minha criança tá instável? Por que será que ela tá chorando o tempo inteiro? Será que é culpa minha? Não, é porque ela é mal educada. E aí ela age desse jeito e eu não... Traduzindo o que ela fala, talvez fique um pouco mais leve, mas lendo isso e tendo o tempo inteiro essa história sendo recolocada, porque a John é muito apegada na Frances, você fica com mais raiva ainda do que eu já fiquei. Mas enfim, aí a John fala, então beleza, me dá a guarda da criança, eu não quero nunca mais ver você. Beleza, ela fica com a guarda da criança. E a gente não vê muito além disso, mas é um final mais feliz tanto para John quanto para Frances. E para Bárbara eu espero que... Eu não posso falar. E já que a gente já tá aqui, eu preciso falar. Eu gostei muito da Frances. Ela é uma personagem muito fofa. Eu não tenho como não gostar de criança. É muito difícil. Até quando ela tinha os ataques de raiva dela, dava pra entender. E eu acho que isso é muito legal. Você entender o porquê que essa criança virou isso. Apesar de ser também muito triste. A minha única coisa, e aí talvez seja um impedimento da língua, mas que eu acho que a menina fala de um jeito muito adulto. Talvez seja porque eu li em inglês e eu nunca... lidei com crianças que falam inglês, a não ser em série, em filme, mas ela falava muito igual os adultos. Eu tava achando meio estranho. Assim, mais pro final, beleza, porque a John fala que a Frances teve que amadurecer muito rápido no tempo que ela ficou no internato. Mas desde antes, ela com uns 6, 7 anos falando igual adulto, eu tava achando muito estranho. Talvez se eu fosse ler na tradução, eu percebesse que ela fala normal, pra uma criança de 10 anos. Mas na versão que eu li, eu achei meio estranhinho. E aí, já indo pro final... Eu preciso admitir que de primeira eu achei meio ruim a escolha de começar o livro já contando que ia ter um acidente em que a maioria dos personagens ia morrer. Só que aí, conforme eu fui lendo, eu fui achando mais interessante essa experiência de você ler o livro já sabendo que o tempo que você tem com esses personagens é extremamente limitado. Assim, quando você tá lendo um livro normalmente, você já sabe que essa experiência vai ser limitada. Por exemplo, em Daisy Jones and the Six,
quando você tá lendo sobre a Daisy, você sabe que assim que o livro acabar, sua experiência com ela acabou. Mas eu acho que tem esse sentimento de que, beleza, o livro acabou, mas a vida dela continua acontecendo. Pode ser que várias coisas aconteçam com ela, a gente só não vê. Mas aí voltando, e a gente lê um livro que o personagem desde o começo a gente sabe que no final ele vai morrer, traz uma dinâmica muito diferente que inclusive eu acho que amarra com o próprio conceito do livro, que um dos temas dele é justamente discutir isso de que a gente começa as relações já sabendo que eventualmente elas vão acabar. Ou por término, ou só porque as pessoas morrem mesmo. Além disso, tem um outro detalhe que a narração do presente, que é 84, ela vai acontecendo entre alguns capítulos, e aí ela vai, sei lá, até 60% e para. Em 60% do livro, ela acaba. E aí eu cheguei até a esquecer que esses personagens iam morrer. E aí eu fui chegando mais pro final do livro, eu fui lembrando, e eu fui ficando muito mal, porque os personagens estavam crescendo, se casando, criando família, e eu fui percebendo, tá acabando, eles não sabem que a vida deles está acabando. E o último capítulo lembra isso de verdade, porque fala... O capítulo anterior, na verdade, se chama O Dia Antes, e o último capítulo volta pro presente. E toda coisa dos capítulos de 84 serem largados no meio do livro, até criam essa sensação de que não era real. Você leu, mas tipo... Ah, tá, não sei, tá longe, não vai acontecer, não era realidade... Mas aí você vai chegando no final do livro e é forçado a enfrentar que você vai ter que ver qual vai ser o destino de verdade de todo mundo. No fim, último capítulo, preciso admitir que eu tava chorando. A Vanessa, ela tá nessa expedição que dá errado. E aí o Griff, o Steve e o Hank morrem. A Lydia tá por um fio e a Vanessa é a única que consegue fazer alguma coisa pra trazer eles de volta. Enquanto a John, novamente eu li em inglês, chamava Mission Control. Ela tá conversando por microfone com a galera lá dentro. E no caso só com a Vanessa porque é a única que tá viva e acordada. Mas as chances da Vanessa sobreviver são muito poucas. Porque ela tem que fechar as portinhas lá pra quando a cápsula voltar pra órbita terrestre, ela não pegar fogo. Só que ela não tá conseguindo fechar e falaram, beleza, você pode ou tentar entrar agora, e aí talvez a Lydia sobreviva, ou você passar mais um tempo tentando fechar, e aí é quase certeza que a Lydia não vai sobreviver, mas tem mais chance de você sobreviver. E ela fala, beleza, não vou fechar. Nesse momento tem sempre aquele drama dela se despedindo da John, e tem toda a coisa de que antes já tinham pessoas percebendo que elas eram um casal, e isso era um problema, porque eu não sei se é chefe, mas um cabeça lá da NASA, ele fala pra John que, por exemplo, se tiverem pessoas na equipe que sejam deviantes de sexualidade, alguma coisa assim, ela deveria ou denunciar, ou as pessoas deveriam sair da equipe porque elas poderiam sofrer blackmail pela sexualidade, porque aí poderiam, tipo, ameaçar, expor, tudo isso mais é um problema. Então já antes, já tem toda uma coisa que a Vanessa e a John quase terminam, mas aí elas voltam, exatamente por esse medo. E aí a gente chega nesse momento final, a gente lembra do que acabou de acontecer delas quase terminando, e a gente vê que a Vanessa tá na beira da morte, e elas não podem se declarar de verdade uma pra outra, porque vai dar esse problema absurdo. Então elas se despedem do jeito que dá. Elas mencionam Space Oddity, do David Bowie, em que elas mencionam uma parte da letra que o David fala, tipo, falem pra minha mulher que eu amava ela, eu espero que ela saiba. A Vanessa pergunta, você acha que ela sabia? Aí a John fala, eu acho que ela sabia. Isso é a declaração que elas conseguem ter naquele momento. E aí a Vanessa e a Lydia e a cápsula inteira entram da órbita terrestre. Nesse momento realmente tem um momento em que eles normalmente perdem a conexão. Só que esse momento demora demais. E eles começam a dar a Vanessa como morta. Enquanto eu tava chorando, a John teve um momento de clareza que dura só alguns segundos, mas ela reflete que, apesar de ter terminado, o quão boa é essa vida que deu 4 anos pra ela ao lado da Vanessa. E além de ser uma reflexão muito linda, e esse livro tem várias reflexões muito lindas, eu acho muito legal o que é dito. Ela tá tendo um lapso de claridade e uma paz interior, mas que isso vai durar muito pouco, porque logo depois o sentimento do luto devastador vai tomar ela por inteiro. Mesmo com essa paz interior que a John tava sentindo, eu ainda tava muito triste, porque eu tava achando muito injusto. Porque em vários momentos do livro a gente vê a John falando sobre o como a vida e o trabalho na NASA já são mais difíceis pra ela por ser uma mulher. E aí a vida no geral consegue ficar 1000 vezes mais difícil só pelo fato dela descobrir que ela gosta de uma mulher. A gente já tem que lidar com essa coisa de que a vida vai ser muito mais difícil pra elas, e depois ter que lidar com o fato de que elas nem vão ter uma vida juntas. Eu tava muito triste lendo. Ao mesmo tempo, nesse momento, eu tava pensando, tá,
A Taylor Jenkins Reid quer fazer uma história mais realista. Tanto a Evelyn Hugo quanto Daisy Jones têm finais um tanto mais tristes porque querem ser mais realistas. Só que nesse momento a Vanessa ela aparece e ela fala que ela não morreu. Aconteceu basicamente um milagre e ela e a Lydia conseguiram chegar na Terra e as duas vivas. E aí a história acaba aqui, sem dar nenhuma informação a mais. Eu acho esse momento perfeito pra você terminar a história porque ela já tá no ápice, então não tem a chance de você estendê-la demais e perder esse timing e ficar muito arrastado. Eu acho muito legal e também abre muitas portas pro futuro e a gente não sabe como é que vai ser o futuro delas. O que deixa a sobrevivência da Vanessa um pouquinho menos final Disney, talvez, porque aí a gente sabe que pelo menos nisso deu certo, mas o futuro também não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Também tinha coisa que a John ela tava refletindo sobre como os cálculos que eles tinham eram para espaçonaves antigas, então tinha mais chance dela sobreviver daquele jeito. Enfim, ao mesmo tempo, esse final meio Disney deixa claro que essa história é principalmente uma história de amor. E é isso, eu amei esse livro, eu me conectei com ele de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia me conectar. Eu sim tive alguns problemas, principalmente com a escrita dele, mas ainda assim eu achei ele maravilhoso. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra ele e virou um queridinho, apesar de não favoritado. E é isso, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele que vai me ajudar bastante. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Eu já falei de 2 outros livros da Taylor Jenkins Reid. Se vocês quiserem, eu posso voltar e falar de outros. Comentem se vocês quiserem, isso inclusive. Mas também comentem se vocês gostaram do livro, se não gostaram, se estão ansiosos para ler, porque ele é um lançamento recente. Se concordam ou discordam da minha opinião, espero que ninguém discorde. Mas também compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. Vocês podem também me encontrar em outras redes sociais que vão estar na bio aqui. E por hoje é só. Tchau!